Olá, pessoal. Estamos aqui no papo de hoje. Eu sou Juliana Nogueira e a gente vai conversar sobre ecossistemas de inovação. Nosso convidado especial de hoje é o André Palma. Olá, André. Oi, pessoal, sou André Palma, sou agente local de inovação Ali Ecossistemas do Sebrae. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal te receber hoje, André, e conversar sobre esse tema tão importante que é o ecossistema de inovação, né? É um ponto bem estrutural, então, bem legal que a gente vai acabar se aprofundando mais nesse tema. Então, você poderia se apresentar para a gente, o pessoal aqui te conhecer um pouco mais, saber o que que você faz? Legal. Então, eu faço parte de um projeto que é o projeto o Agente Local de Inovação, que é do Sebrae. É um projeto que ele existe desde 2007 e ele vem se amadurecendo no passar dos anos. Atualmente, ele tem uma série de modalidades. Uma das modalidades, que é o Ali Ecossistemas, que é o que eu faço parte, tem o principal papel fomentar o amadurecimento de ecossistemas de inovação pelo Brasil. Então, é um projeto em nível nacional. Eu comecei essa atuação aqui em São Luís, com esse propósito de apoiar o ecossistema de inovação de São Luís. Como que eu consigo ajudar para que no futuro próximo esse ecossistema seja mais saudável, mais interessante, tanto para as startups quanto para a inovação de uma forma geral no território? Muito bom, muito interessante, né, conhecer um pouco do seu trabalho. E eu gostaria de saber, para o pessoal de casa também, o que que seria um ecossistema de inovação e como que funciona essa governança do ecossistema? Legal. Essa é uma pergunta, talvez até um pouco mais complexa do que ela parece, porque o termo ecossistema de inovação ele é usado em contextos um pouco diferentes. Mas, de uma forma geral, um ecossistema de inovação é um espaço onde tem diversos atores que trabalham de uma forma coordenada, com norte comum, objetivo em comum, em prol da inovação no território. Então, são atores que trabalham juntos pela inovação. E eu acho muito importante essa palavra juntos, de uma forma coordenada, porque não basta vários atores estarem trabalhando por inovação, eles têm que estar fazendo isso de uma forma consciente e coletiva. Então, a governança, ela surge como um instrumento muito interessante, muito valioso para coordenar esse ecossistema. Então, uma forma de promover esse objetivo comum, esse caminhar coletivo num ecossistema de inovação, é a partir de um grupo de governança, um grupo que vai liderar esse processo de amadurecimento de um ecossistema de inovação. Nossa, muito interessante, né, conhecer mais sobre esses aspectos. E você poderia falar mais quem são essas pessoas que compõem o ecossistema, como são escolhidos esses grupos? Isso também é algo que varia completamente de cada contexto. Eu vou contar mais do caso aqui em São Luís. Então, em São Luís, o Sebrae identificou que existe um ecossistema de inovação com atores muito valiosos, que já fazem um trabalho muito interessante de inovação aqui no território, porém ainda atuando de uma forma ainda isolada, ou existe alguma conexão entre um ator X e outro Y. Mas até uma frase que eu escutei em algumas entrevistas, que é uma atuação em bolhas. Então, existem bolhas de inovação no território, mas falta uma conexão maior desses atores aqui em São Luís. Então, esse projeto que eu estou desenvolvendo tem esse intuito, né, de furar essas bolhas, conectar mais essas pessoas, e com isso vem a proposta de uma governança aqui em São Luís. Então, um grupo que seja capaz de furar essas bolhas, criar uma conexão maior desses atores. Começou com um passo do Sebrae, como é, uma contribuição do Sebrae para o ecossistema a partir dessa bolsa, que eu faço parte desse projeto. Então, a gente fez o convite inicial, quem que tem interesse em fazer parte desse grupo de governança, e a partir daí, um movimento totalmente coletivo. Eu gosto de reforçar que não é um movimento do Sebrae. O Sebrae deu o primeiro passo, é um movimento coletivo do ecossistema. Então, desde o primeiro momento, foi feita a pergunta: faz sentido esse grupo? Se sim, quem que tem que estar nesse grupo? E com o passar do tempo, novos atores foram se aproximando. De modo geral, eu consigo dizer que são atores representativos, atores da quádrupla hélice, então a gente está falando de academia, governo, sociedade civil e empresas, são representativos, né? Ou seja, a gente não consegue chamar todo mundo, mas a gente consegue trazer alguns atores que representem grupos maiores, né? E então, a partir desse movimento, novas organizações foram se aproximando desse grupo de governança, e nos últimos meses a gente foi trabalhando para estruturar esse grupo, para que seja um grupo forte, um grupo que daqui a 5, 10 anos ainda esteja ainda mais forte, com esse olhar para a perenidade mesmo dessa iniciativa. Nossa, muito interessante mesmo, né?
Eu acompanhei o ecossistema antes e eu posso falar que realmente fez uma diferença enorme. Esse ponto que tu tocou, né, do ecossistema ainda estar separado em bolhas, a gente percebe que tem um potencial gigantesco aqui, mas essa colaboração, essa cooperação é essencial para que a gente possa evoluir, né, em conjunto. E tem muitas pessoas que falam que o ecossistema ele funciona como uma floresta onde todas as árvores ali, tudo que faz parte daquele ecossistema é importante, né? Então, não existe plantas maiores ou menores, todas se comunicam e todas funcionam para fazer aquele ambiente. E eu achei muito legal, né, a explicação que tu trouxe. O André, ele vem fazendo um trabalho excepcional Obrigado. dentro do ecossistema, muito proativo, assim, não só isso, né, mas também muito consciente. Então, para mim foi muito interessante acompanhar esse processo. E hoje a gente já está evoluindo, né, dentro do ecossistema de inovação, já está um pouco mais estruturado. E aí eu queria entender como que está o momento atual desse grupo. Ó, os últimos 6 meses a gente trabalhou muito forte na criação do grupo, estruturação do grupo, olhar para propósito, missão, visão, valores, objetivo estratégico. Realmente é algo estrutural. A gente tem um norte em comum, acordos, né, com o grupo. Agora a gente está iniciando uma segunda fase. É uma fase que a gente envolve outros atores. Começa a realmente se aproximar de mais atores do ecossistema de inovação. Como que a gente está fazendo isso? Inclusive também o movimento de botar a mão na massa. Primeira etapa, mais interna, de organizar a casa, e agora, nessa segunda etapa, mais externa. Então, a gente está desenvolvendo um plano de ações, uma forma da gente realmente conseguir colocar a mão na massa, tirar do papel essas estratégias que a gente já está pensando e envolver em grupos de trabalho outros atores também que são estratégicos no território, que possam promover, inclusive, diversidade e inclusão dentro do ecossistema de inovação, que isso é uma temática que é importante em todas as áreas como sociedade, né? Então, a gente está nesse movimento de finalizar um plano de ações para que a gente consiga sair da estratégia e ir para a ponta, ir para a prática. Então, a gente se dividiu em 7 grupos de trabalho, cada um com uma temática específica, temáticas estratégicas que são essenciais para um ecossistema de inovação saudável, e a gente se dividiu nesses grupos e está convidando novos atores também para estar junto com a gente nessa empreitada. Nossa, muito legal, né? Então, a gente sabe que existem essas instituições representativas, mas também outros atores do ecossistema podem participar, colaborar e colocar a mão na massa através. E eu achei também muito interessante que tu pontuou a respeito da diversidade, né? Então, não tem como construir um ecossistema aqui no Maranhão sem falar da diversidade, né? Considerando toda a nossa cultura, todas as especificidades locais. Então, achei muito legal também, né, trazer essa contextualização local e saber mais sobre os GTs, né? Quais seriam esses GTs e qual é o objetivo assim final deles? Tá, eu vou agora testar minha memória para lembrar o nome de todos, mas tem o GT1, que é empreendedorismo e ambientes de inovação, que ele tem um foco grande de tornar o ambiente de negócios inovadores mais interessantes aqui no território. Tem o GT2, que é de programas, eventos e ações, que tem o foco realmente de orquestrar esses eventos. Por exemplo, hoje existem muitos eventos importantíssimos no território, mas a agenda não é compartilhada muitas vezes. Então, até aquela semana que não tem nenhum evento de inovação. E às vezes tem semanas que tem 5 eventos de inovação, às vezes no mesmo dia. Então, é um GT que ele vai cuidar um pouco mais dessa articulação desses diferentes eventos e programas. E o GT3, que é para educação, ciência, tecnologia e inovação, para olhar para a inovação no ambiente educacional mesmo, desde o ensino médio até ensino técnico, ensino superior, olhar toda essa cadeia mesmo de capacitação em prol da inovação. O GT4, que é de captação e alocação de recursos, orquestrar como que a gente consegue fazer isso de uma forma mais coletiva mesmo, porque, mais uma vez, existem iniciativas de captação e alocação de recursos no território, mas ainda em bolhas, né? Quanto que a gente consegue de uma forma mais coletiva, envolvendo a quádrupla hélice, olhar para recursos financeiros, principalmente nesse território. GT5, de planejamento e monitoramento, que ele tem esse olhar para realmente conduzir esse processo de uma forma mais harmônica entre os GTs, como que a gente consegue monitorar o avanço desse plano de ações, uma forma mais estratégica e tática mesmo. O GT6, que é o de comunicação, que também
existem muitas iniciativas de comunicação valiosas no território, como que a gente consegue conversar melhor essas iniciativas, como a gente consegue ter uma identidade do ecossistema, uma marca, um logo, como a gente consegue ter uma rede social do ecossistema e não de um ator específico, um site. Então, esse GT vai olhar para isso. E, por último, o GT Marcos Legais em Ambiente Regulatório, que é um GT que ele busca olhar para esse aspecto de marcos legais no território, mas envolvendo os atores, porque não é um assunto só de prefeituras, como a gente às vezes imagina, né? Ah, isso é questão da prefeitura para lidar com isso. Mas não, marcos legais é um assunto que tem que ser discutido também na iniciativa privada, nas universidades. Então, tudo isso precisa ter uma discussão sempre envolvendo a quádrupla hélice. Então, mais uma vez, é um movimento coletivo e o plano de ações ele reflete isso. Como que a gente consegue, em cada um desses assuntos, envolver pelo menos alguns representantes de cada setor, de cada hélice da quádrupla hélice, para a gente conseguir ter representatividade e para que o interesse de diversas áreas seja representado mesmo nessas iniciativas. Nossa, muito interessante. Vocês estão vendo aí, pessoal, que o André tem muito trabalho, porque é de ponta a ponta, né? É uma preocupação com vários pontos do ecossistema, né? Que precisam dialogar, então articular tudo isso em grupos de trabalhos, nessas reuniões, né? Com instituições tão diversas, representantes de diversos perfis, né? Então, realmente exige muita técnica, né? Então, para a gente é muito bom poder contar com a tua colaboração aqui no ecossistema, realmente está fazendo toda a diferença. E agora, né, que a gente já entendeu como funciona, já como foi criado, como funciona hoje, como ele é estruturado, gostaria que tu conversasse mais dos desafios que tu está tendo, né, ao longo desse percurso. Legal. Isso é um ponto que eu vou trazer desafios, mas eu só quero fazer um disclaimer aqui de que são desafios de qualquer ecossistema de inovação. Então, não são isolados para o Maranhão, para São Luís. Inclusive, acho também um ponto importante, essa iniciativa, nesse momento, a gente está focado especificamente em São Luís. É lógico que, assim, eu arrisco dizer que 100% de quem está na governança hoje quer que isso se expanda pelo Estado, mas a gente entende um passo de cada vez. Primeiro, a gente começa com São Luís, tendo mais robustez, a gente consegue avançar para outros municípios e para o estado como um todo. Então, o que a gente enxerga desafio maior agora? A gente avançou numa estrutura, a gente precisa fazer rodar essa estrutura. A gente precisa fazer com que cada ator que faz parte dessa iniciativa, né, se empodere mesmo e tenha um engajamento maior. Isso é um desafio em qualquer ecossistema. Por quê? É uma atuação que ela é voluntária. Então, quem está hoje, por exemplo, hoje nós temos 19 organizações na governança, é um número bem alto, muito interessante, já mostra um interesse muito grande do ecossistema em se envolver com essa causa. Uhum. Mas são atores que têm a sua atuação dentro de suas organizações. Então, esse trabalho que ele é voluntário tem os seus desafios como qualquer trabalho voluntário, né? Então, dividir esforços entre atuação profissional remunerada e atuação profissional não remunerada. Então, esse é um desafio que a gente está tendo, esse olhar que ao mesmo tempo tem a provocação de gente, vamos lá, vamos trabalhar junto, mas também tem um olhar empático de que é desafiador mesmo, é difícil. Então, existe um ritmo próprio da coisa avançar. Então, esse é um primeiro desafio, a gente lidar com o engajamento dos atores que estão se envolvendo, que estão chegando novos nos GTs. Então, existe um ritmo que a gente não consegue exigir que seja da noite para o dia, isso leva anos. Tem ecossistemas que levaram 30, 40 anos para estar hoje num estado, case de sucesso, a gente vê, parece que foi ontem que a coisa deslanchou, e adoro a frase, devagar até que de repente. Então, há 30, 40 anos o processo está amadurecendo até que hoje são cases de sucesso, inclusive no Brasil e no mundo. A gente, lógico, está querendo acelerar esse processo, a gente não quer que leve 30, 40 anos, mas ainda leva um tempo. Então, a gente tem que cuidar desse tempo, né, de amadurecimento mesmo dos atores nesse sentido de engajamento. E, além disso, a gente tem esse desafio também hoje, mais imediato, né, de envolver novos atores nessa iniciativa. Quem são esses atores que a gente vai envolvendo? Se a gente deixa a porta 100% aberta, talvez a gente não consiga lidar com 100 organizações, 100 pessoas chegando nos GTs. Mas a gente está se aproximando aos poucos, a gente está identificando quem tem interesse e quem seria estratégico estar junto com a gente, né? Então esse é outro desafio, como que a gente promove diversidade e inclusão enquanto a gente atrai também atores estratégicos que tenham conhecimentos técnicos também para apoiar nessa nossa iniciativa. Então o desafio não é pouco, mas a gente está avançando num ritmo bem interessante, mais rápido do que a gente imaginava, consigo dizer para você. Olhando para outros ecossistemas, às vezes tem um processo mais lento do que a gente está enxergando, mas é um desafio, realmente, a gente lidar com esse trabalho voluntário e com essas demandas que estão surgindo.
Muito legal conhecer mais a respeito dos desafios, até para que a gente possa ter também mais políticas públicas, né? Que a gente possa ter também mais parcerias voltadas para compensar esse tipo de desafios e também para entender como funciona o teu papel de liderança, né? Porque realmente engajar todos esses autores, fazer todas essas articulações exige muita perfil de liderança, que dá para observar na tua atuação. E agora que a gente já conhece também esses desafios, né, entende que cada ecossistema funciona de um jeito, o tempo é diferente. Inclusive, essas informações aqui são valiosíssimas, porque isso a gente não encontra em livros atualmente, né? Elas estão sendo produzidas no momento. Então, agora mesmo estão sendo produzidas novas articulações, estão sendo produzidas todos esses conceitos, né, que a gente está lidando aqui. Então, é muito legal para ter isso registrado, né? Todas essas informações para que a gente possa olhar no futuro e entender, né? Pô, lá no começo a gente tinha essas características, a gente tinha esse desafio, mas baseado em diversidade, em todo perfil de liderança e todas as articulações a gente conseguiu avançar. Então, muito legal esse ponto. E para que a gente possa também entender mais do que está sendo construído, queria que você falasse também de algumas conquistas, né? Fiquei sabendo que recentemente a gente conseguiu um prêmio, né? Que seria um selo. Então, tudo isso já mostra que o trabalho já vem dando resultado, né? Então, é bem legal que a gente possa compartilhar e celebrar juntos essas conquistas. Legal. Eu gosto também da visão da gente ter sempre esse olhar meio ambíguo, digamos assim, né? Ter tanto um olhar para a celebração das conquistas, mas também esse olhar crítico. Então, em termos de olhar de celebração, a gente acabou de receber esse prêmio, foi muito interessante. Na verdade, foram dois prêmios juntos, né? Um mais focado diretamente no ecossistema de inovação e o outro também relacionado, né? Que foi os dois selos que a gente recebeu. O selo CSC, que é de Connected Smart Cities, Ecossistemas de Inovação 2025, categoria prata, e a gente recebeu também Cidades Inteligentes 2025, categoria prata. Dois selos muito importantes, mostram que esse trabalho de estruturação, de articulação que a gente está fazendo está sendo muito valioso. Ele reconhece muito políticas públicas que estão avançando nesse sentido, em termos de estrutura que o ecossistema já está fortalecendo, então isso é muito valioso. Isso é algo de celebração muito importante. Por outro lado, também é importante a gente ter esse olhar, né? Que existem índices de inovação que estão. A gente está em classificações baixas, né, no índice nacional. Então é importante a gente ver que a gente tem um desafio longo, complexo pela frente, como que a gente transforma essa inovação em algo, benefício na ponta para a população, na ponta, né? Por outro lado, a gente enxerga com esse selo que a gente está no caminho. Então a gente já está nessa direção de se estruturar mais e de, no futuro próximo, a gente conseguir enxergar isso mais na ponta mesmo. Então, eu acho uma celebração muito importante. Eu gosto de trazer esses dois pontos. Eu acho importante ter esse olhar crítico, da gente ver o caminho que a gente tem pela frente, e a gente sempre manter essa trilha constante mesmo nessa direção, mas também esse olhar para uma celebração, que foi um prêmio muito importante. E, além disso, celebrações que eu também acho que são muito merecidas. A gente tem um ecossistema com um grupo de governança com 19 organizações representativas, organizações de peso, e, além disso, com uma participação expressiva em cada encontro mensal, isso é muito valioso. Eu converso com a rede de Ali Ecossistemas, né? Do Brasil todo, a gente vê ecossistemas com uma dificuldade muito maior, e ecossistemas em capitais, né, com uma dificuldade muito maior, que não conseguem há anos desenvolver um grupo de governança, de uma governança com pouquíssimos atores, que não encontram pessoas para se engajar. Então, eu já acho que isso por si só já é uma conquista muito grande, mas eu acredito que o selo que a gente recebeu, né, da Connected Smart Cities, é mais uma validação de que a gente realmente está no caminho, e isso empolga bastante a gente a seguir nesse caminho, que realmente no futuro próximo a gente realmente espera resultados ainda mais palpáveis, né? Nossa, que legal, né? Então, eu acho assim que o ecossistema está de parabéns por receber esse reconhecimento tão importante. E um selo prata, gente, é muito importante, né? Significa que é um reconhecimento de tudo que já aconteceu, mas que também a gente reconhece que ainda conseguimos evoluir para um ouro, né? Então, com certeza a gente vai buscar esse selo ouro no futuro. E eu não duvido nada, né? Com toda a articulação que está acontecendo aqui, que a gente realmente conquiste. Mas o que foi importante tu trazer é que não são só esses reconhecimentos que são extremamente mensuráveis que importam, né? Mas outros reconhecimentos também, outras habilidades que também estão sendo valorizadas aqui, como a
participação, a colaboração, e que muitas vezes isso não entra nos indicadores oficiais, mas que importa, porque são eles que montam toda essa base da articulação, né? Então, muito legal também esse teu olhar, sabe? Para não focar só no que é óbvio, só no que as pessoas estão vendo muito nitidamente, mas observar e valorizar também as pequenas coisas que juntos constroem esse percurso. Posso aproveitar para fazer um comentário em cima Sim. disso? A gente vive numa sociedade que a gente tem um olhar muito forte hoje, principalmente para competição, né? Competição aqui e ali, só que a gente esquece que a gente também vive numa sociedade extremamente colaborativa. A gente está nesse lugar aqui, a luz veio do trabalho de muitas pessoas que eu nem sei quem são, a água que eu estou tomando. Então, assim, a gente depende de muitas pessoas, essa divisão do trabalho, a gente vive com muita colaboração. Existe um medo muito grande da competição, mas a gente esquece, às vezes, de olhar para a colaboração que existe. E não é diferente no ecossistema de inovação. Em todo mundo que eu conversei, que eu entrevistei nesse processo todo, todos trouxeram a preocupação com a competitividade, que isso é normal em ecossistemas de inovação. O ego, né? Nossa, essa dificuldade de lidar com os egos dentro do ecossistema, isso é super normal em todo o ecossistema, isso acontece. Só que algo me chamou muita atenção, essa preocupação em relação ao outro não estar colaborando, só que todo mundo que eu conversei tem um interesse muito forte em colaborar. Inclusive, Juliana, você é um caso desses, o quanto que você é extremamente engajada e ativa dentro do ecossistema, dentro da governança, o quanto que você apoia. Então, assim, a gente vê pessoas muito motivadas. Então, a gente tem essa preocupação com a competição, a gente tem essa preocupação de eu fazer e o vizinho não fazer, mas o que a gente mais enxerga hoje são pessoas fazendo, alguns mais, alguns menos, com mais ou menos dedicação, mas é um ecossistema hoje que me surpreendeu muito o nível de colaboração de alguns atores que a gente está desenvolvendo esse trabalho, que não é à toa, a gente está com 19 organizações do grupo de governança e mais organizações tiveram interesse que realmente a gente não pôde deixar o grupo tão grande, mas existe esse potencial enorme para colaboração aqui no ecossistema de São Luís. A gente precisa pensar em ferramentas para que saia do desejo de colaboração e a gente parta para a ação. Porque só pelo desejo não é suficiente. O que as pessoas enxergam, às vezes, como falta de vontade, eu enxergo como falta de caminhos possíveis para isso acontecer. A gente precisa encurtar esses caminhos, precisa facilitar a colaboração dentro do ecossistema. E isso é um trabalho que a gente está desenvolvendo. Mas o interesse, a base, a gente tem um terreno fértil para isso acontecer. E eu acho isso muito importante de trazer. Às vezes a gente não vê na ponta, mas nos bastidores a gente tem muitos instrumentos e ferramentas para isso acontecer. Então, gosto de dizer também que a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente falta caminhar um pouquinho nessa direção para a gente ver mais colaboração, mais engajamento, mas a gente tem os ingredientes para isso acontecer. Ai, muito obrigada mesmo, assim, eu acho que o grupo reflete muito, assim, a energia que tu traz, né, mas esse ponto que tu tocou é muito importante, assim, só fazendo um parênteses, eu participo do grupo, né, de governança do ecossistema, representando a comunidade São Luíses, e esse ponto que tu trouxe é muito importante, porque eu acho que é um diferencial dos ecossistemas, sobretudo nordestinos, porque para que a gente conseguisse, até como uma estratégia de sobrevivência, mesmo se desenvolver nessa parte de ciência, tecnologia, inovação, a gente realmente precisou se construir como comunidades. Então, aqui a gente vai ver comunidades muito fortes. Aqui tem muitas comunidades vão surgindo, as comunidades se comunicam. Então, às vezes, um membro participa de várias comunidades, eu mesmo faço parte de várias comunidades. Então, eu percebo a importância que é nisso. E olhando para ecossistemas mais maduros, uma coisa que a gente pode ver é que a colaboração, essa cooperação, ela fez toda a diferença. Ela faz toda a diferença. Até se a gente vai olhar para a história da humanidade, grandes grupos que hoje são consolidados, eles passaram por esse momento de colaboração, né? Então, como tu disse, nós somos seres humanos sociais. Então, a gente já sobrevive, já vive o tempo inteiro dentro de sociedade. E no ecossistema não é diferente. Só que tem um ponto que tu tocaste, que é muito importante, né? Que aí eu gostaria de comentar, que é essa parte da competitividade. Que muitas vezes as pessoas estão olhando o ecossistema como uma estratégia realmente de monetização, de sobrevivência. Então, pode ser que traga realmente essa competitividade. E quando a gente fala de empreendedorismo, a competitividade ela é interessante. Sim. Porque ela acaba estimulando os negócios a crescerem, uma competitividade saudável, mas esse ponto que o André trouxe, gente, é extremamente importante, que é a parte do que acontece nos bastidores. Nos bastidores está todo mundo ali junto, é todo mundo amigo. Aqui eu posso te falar,
até mesmo como empreendedora, os empreendedores, eles estão ali buscando estratégia de sobrevivência juntos, né? Então, mesmo se for do mesmo nicho, vai ter alguma comunidade que abarca aquele nicho, né? Então, eu acho isso muito legal. Achei muito legal que o André pontuou, né? Porque o André já traz uma visão de outros ecossistemas também, e é mais uma forma de valorizar as nossas soft skills, as nossas habilidades, que muitas vezes não estão nos indicadores. Então, muito obrigada, André, por esse reconhecimento ao ecossistema. Eu acho realmente que tu consegue enxergar pontos que são sutis, mas que fazem toda a diferença. E agora que a gente já entendeu, né, sobre como funciona, a gente já entendeu os desafios, a gente já entendeu em que rumo também, né, que a gente está evoluindo com relação aos GTs. Eu gostaria de saber também com relação às perspectivas futuras. Como que tu enxerga o ecossistema para os próximos anos, ou se já é possível pensar nisso, né? Ou se ainda é um passinho de cada vez, como é que tu enxerga? É desafiador olhar para expectativas futuras e dividir, né? Separar o que que é um desejo pessoal e do que é algo mais palpável que realmente vai acontecer, né? Porque isso depende muito do ritmo dos atores. Tem, inclusive, movimentos que vão além do município, além do país, né? Em termos de inovação. O que que eu enxergo como algo possível e é um desejo pessoal, né? Que, por exemplo, o próximo ano, que a gente fortaleça essas parcerias, essa aproximação entre as organizações, a gente tenha mais eventos coletivos, mais editais e programas coletivos entre as organizações. Um movimento também que já está no nosso radar é um pacto pela inovação. Então, realmente, uma confirmação mais formal mesmo dessa aproximação entre as organizações, fortalecer esse compromisso institucional é algo que eu enxergo, uma identidade, é uma marca mesmo do ecossistema, realmente as pessoas têm uma camisa com o nome do ecossistema de inovação de São Luís, isso é algo que eu enxergo como algo possível para um futuro próximo, e tudo isso pode parecer pouca coisa, mas é um degrau de cada vez, é aquele devagar até que de repente, é isso no ano que vem. No outro ano, mais alguma iniciativa nessa direção. É abrir mais o plano de ações para mais organizações se aproximarem. Para daqui a 3, 4 anos, a gente está com um movimento envolvendo várias pessoas, várias organizações. A gente está vendo isso, inovação sendo aplicada em vários aspectos da ponta para desafios municipais. Tem alguns ecossistemas mais estruturados que a gente vê desafios do ecossistema olhando para desafios públicos, a inovação sendo aplicada para resolver desafios públicos no município. Então é isso algo que eu enxergo para mais para frente, né? Lógico, ainda existem algumas lições de casa que a gente precisa realizar, mas com certeza eu enxergo para um futuro próximo esses movimentos muito simbólicos e muito importantes no sentido de fortalecimento do ecossistema, aumento da confiança, não só do Estado, mas nacional em relação ao ecossistema de inovação em São Luís. Com isso, tem mais investimento, maior visibilidade para as ações que acontecem. Então, é um movimento, um passinho de cada vez. É difícil a gente pensar em grandes marcos como algo que realmente vai virar o jogo, mas é um degrau de cada vez para realmente daqui a 2, 3 anos já ser um cenário diferente. Então, eu realmente tenho essa expectativa de que daqui a 2, 3 anos, atores que estão aqui falam, nossa, realmente muita coisa mudou. Ah, eu acho muito legal, André. Muito obrigada mesmo por essa explicação, porque muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente precisa de um resultado mais palpável, né? Mas estão acontecendo essas mudanças e eu já consigo, tu falando, eu já consigo visualizar um ecossistema muito mais integrado, com a cara, que consiga absorver assim a nossa cultura, que tem nossas peculiaridades, assim. Então, eu consigo visualizar isso no futuro partindo desse trabalho que está sendo construído hoje, né? E esse pontapé inicial que o Sebrae deu, assim, foi fundamental. Gente, o Sebrae é um dos principais parceiros do ecossistema, né? O Sebrae ajuda de ponta a ponta, e eu sempre digo isso, ele não só ajuda com relação a fomento para startups, com relação a mentorias, ele ajuda numa parte muito maior, né, de ecossistema mesmo, de regulamentação, então, assim, de articulação pública. Então, tem sido, assim, fundamental todo esse apoio, mas uma coisa que é importante são as pessoas, né? Hum. Porque a gente fala muito de instituição, de atores, de ecossistema, mas por trás disso são pessoas. São pessoas que têm suas peculiaridades. Então, assim, eu sinto que a gente está num momento, está num bom timing,
com pessoas que são realmente muito motivadas, muito engajadas, que querem ver as coisas acontecendo. A gente conta com tua ajuda também, que tem uma experiência, né? Tem um nível técnico muito avançado, então tu consegue enxergar o ecossistema como um todo. E a parte mais legal também que eu consigo ver nisso é a responsabilidade e o compromisso. Hum. Porque muitas vezes a gente quer logo avançar, não. É aos poucos, e aí a gente vai enxergando como isso vai acontecendo. Isso dá tempo da gente também aperfeiçoar, né, ao longo desse projeto. Então, assim, você está de parabéns, André, por estar Obrigado. liderando esse movimento, né? Porque realmente é um movimento desafiador, mas estamos construindo aqui, gente, um case. E esse momento aqui é muito especial, né? Porque a gente está registrando como tudo isso está acontecendo. E o case do ecossistema de inovação do Maranhão, com certeza vai ser um case que vai ser muito representativo para todo o Nordeste, né? Sim. Porque aqui o Maranhão é o estado mais diverso que a gente tem no Brasil. Então, se a gente consegue trazer a inovação para cá, respeitando a nossa diversidade, respeitando todo o nosso ecossistema ambiental também, né? Porque a gente já participa de vários biomas, a gente tem um pouco da Amazônia. Não só isso, né? São vários realmente biomas aqui no Maranhão. Várias culturas dialogando dentro do mesmo espaço. Então, fazer inovação dentro de um ambiente como esse, né, que é tão enriquecedor, com certeza surgem cases aí, né, que podem também ser estudados e entender como tudo isso está sendo construído é fundamental. Então, eu gostaria de te escutar um pouco mais, saber se tem mais alguma coisa que tu queira trazer também, né, para o pessoal que vai estar ouvindo esse podcast. Sim. E também, para finalizar, trazendo também tuas impressões pessoais. Legal. Acho que um ponto, assim, que eu citei durante minha fala toda, eu quero reforçar que eu trago essa visão, às vezes, realista, de que às vezes leva tempo e tudo mais, e eu acho importante isso para a gente alinhar expectativas. Às vezes acontece de algumas pessoas, tanto pessoas como instituições, né, de ter esse olhar para inovação, falando, legal, inovação é importante, eu vou investir aqui, eu vou dedicar tempo. Passam-se os meses, não vê um resultado extremamente incrível, disruptivo, e desiste. Ai, putz, não deu certo, não atendeu as expectativas. Inovação é uma coisa que leva tempo. Eu acho muito importante reforçar isso para a gente ter uma visão realista e madura nesse sentido. Então, a gente está investindo num movimento de promover mais inovação dentro do Maranhão, dentro do São Luís especificamente, e leva um tempo até isso realmente gerar frutos. Então, a gente tem que investir por um tempo também. A gente tem que ter essa dedicação por um tempo, tanto as instituições quanto as pessoas. Muito bem trazido por você, Juliana. As instituições são formadas por pessoas, e as pessoas têm inseguranças, têm dificuldades práticas de se envolverem em movimentos como esse, coletivos. As pessoas têm suas opiniões, então é importante a gente abraçar isso e cuidar disso no aspecto humano mesmo, né? Então, é importante a gente alinhar expectativas. A gente não está fazendo um trabalho, esse trabalho já robusto, para até o final do ano a gente subir 5 níveis em índices nacionais de inovação. A gente está fazendo isso para a gente colher esses frutos mais para frente. É como a gente está dizendo, colher frutos como a árvore. Você planta a semente aqui para realmente isso crescer daqui a vários anos. Só que se eu não planto hoje, e não vai ter nisso nem mais para frente. Tem uma fala também que no ecossistema de Porto Alegre, o Pacto Alegre, que eu achei incrível, de um representante lá, que falou que se a gente não corre atrás agora, a gente vai ficar muito atrás. Na verdade, a gente tem que correr muito atrás hoje para no futuro a gente conseguir alcançar. Então, é uma necessidade que a gente tem. Não é mais uma escolha, uma opção. Se a gente quer se tornar competitivo, também trazendo essa ligação, né? A gente cooperar internamente para a gente competir externamente. Trazem até o termo de competição, de que a gente coopera internamente para a gente competir externamente, conseguir se tornar competitivo. Se a gente não faz isso hoje, não olha para a inovação hoje, a gente não vai conseguir, no futuro próximo, ser competitivo. Inclusive, a gente já colhe frutos disso hoje. Tem países e cidades que já plantaram a semente lá atrás e hoje são ecossistemas de inovação bem desenvolvidos. Então a gente tem que correr atrás disso, a gente tem que começar a realmente trabalhar agora, mas com uma visão bem realista. Não é do dia para a noite. A gente tem que investir e a gente vai colher frutos incríveis no futuro próximo, mas que, mais uma vez, esse olhar para o desafio e olhar para a celebração. São Luís tem um potencial enorme.
Em vários níveis, tem vários atores muito motivados. Me surpreendeu muito a gente conseguir chegar num grupo de 19 organizações muito motivadas. Foi difícil escolher quais organizações, né, de uma forma coletiva, quem que a gente já está chamando. Então, existe muito recurso, recurso humano, existe recurso financeiro, existe todo um cenário propício para a gente seguir investindo e colher numa velocidade maior do que muitos nossos vizinhos, digamos assim, né, outras cidades do Brasil que demoraram mais tempo para colher esses frutos. Então, acho que a gente tem um potencial enorme, a gente precisa insistir, a gente precisa de consistência, insistir na inovação e permanecer investindo na inovação de uma forma consistente. É difícil participar das reuniões, é difícil se envolver no ecossistema. Quem está escutando a gente que é um empreendedor, que tem essa dificuldade enfim, captar recursos, vender o seu negócio e ao mesmo tempo participar de uma iniciativa, seja essa, né, seja dos grupos de trabalho, que quem tiver interesse, lógico, entre em contato com alguns dos nossos atores, entre em contato com a SECT, com a comunidade São Luís, com a Marandu, conversem com alguns atores representativos para tentar se envolver com essa iniciativa, que vão ser muito bem-vindos. E vocês têm essa dificuldade, é lógico que vão ter dificuldade também de atuar de uma forma voluntária, mas é a provocação, invistam nisso, porque é para colher frutos depois. Um ecossistema saudável para um é para todo mundo. Quando a maré sobe para um, sobe para todo mundo. Então eu faço essa provocação, insistam consistentemente em investir na inovação, não só internamente, mas na rede, no ecossistema, que isso é muito benéfico para todo mundo. Ai, muito obrigada. Dá para ver tua liderança na fala, né? Como tu motiva, como tu valoriza também, né? Sem desconsiderar os desafios. E eu acho isso muito legal, gente. Eu sou o tipo de pessoa que eu valorizo mesmo um talento quando eu vejo, porque o ecossistema são formados primeiramente de talentos, né? Então, quando a gente tem talentos aqui desenvolvendo, isso motiva. E isso aí é uma coisa que dá brilho nos olhos de se ver. E eu vejo muito brilho nos teus olhos também, André, quando tu fala do ecossistema, quando tu fala das oportunidades que tem aqui, e nos bastidores também eu acompanho também o quanto que a André está sempre presente nos eventos. Então, gente, são muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, porque, como ele disse, já tinha muita coisa acontecendo na cidade, né? Só que a gente precisava estruturar, a gente precisava conectar todo esse movimento, né? E dar uma cara para ele. Então, dá para ver que é uma articulação assim é bem realmente grande para ser feita, né? São muitos eventos, são muitas instituições, e ela está acontecendo da melhor forma possível. Então, assim, mais uma vez, eu gostaria de te dar os parabéns e reforçar esse convite, né? Porque a gente sabe que por mais que a gente tenha, como empreendedores, como atores do ecossistema, a gente tenha certos desafios com relação à nossa atuação mesmo, mas a gente sabe que isso tudo é importante para o futuro, né? Porque mesmo para nós que somos empreendedores, participar de um grupo como esse, da governança, participar de outros fóruns, por exemplo, eu encontro o André no FOPEMA, né? Que é o Fórum Permanente do Maranhão, e a gente tem grupos de trabalho para inovação. Então, participar de tudo isso é, de fato, fazer acontecer na inovação, porque muitas coisas ainda têm que vir de baixo para cima, aqui na base dos empreendedores, provocando o ecossistema mesmo, provocando os atores, os representantes, mostrando o que a gente precisa, mostrando os nossos desafios, dialogando, se articulando, e assim que o empreendedorismo acontece, né, com essas articulações. Porque seria diferente se fosse uma temática que já fosse muito consolidada, mas essa daqui a gente ainda está construindo. E como a gente está na Amazônia mesmo, né, a gente tem uma biodiversidade também que tem que ser considerada. Então, eu já conversei com o André também nos bastidores, ele já me explicou que a gente já está expandindo também, né, essa questão da quádrupla hélice para considerar também o ecossistema. Então, gente, olhem o nível dessas discussões, olhem o nível dessas considerações. Tudo isso aqui é muito importante. Eu estou muito feliz de ter participado desse episódio, de estar salvo aqui para a posterioridade, para a gente poder assistir e tentar lembrar como foi no começo. Muito obrigada, André, pela tua participação. Gostaria de reforçar o convite, né, para quem está em casa, para quem está assistindo, se vocês puderem entrar em contato para saber mais, tiverem dúvidas, a gente está aqui aberto para contribuir com vocês, para se conectar. Busquem também esses parceiros, né? Como o André falou, vocês podem estar entrando em contato com cada um deles. A gente vai estar muito aberto para integrar, né? Qualquer novo ator nesse ecossistema. Tem espaço para todo mundo.
E esse papo foi muito bom, né? Que pena que já estamos chegando ao fim, porque daria para a gente conversar muito mais. Mas já fica aí o convite, né, para o Papo sobre Ecossistemas, edição 2, onde a gente já vai trazer o que está acontecendo nos GTs, quais são as ações, trazer um pouquinho do plano de ação, coisas que já vão acontecer futuramente. Então já fica aí esse convite, André, para um próximo papo. Podem contar comigo no próximo papo, com certeza. Muito obrigada mesmo. E se tu quiser agora deixar só um recadinho para as pessoas, né, para a gente finalizar, é isso. Eu gostaria realmente de te agradecer muito, agradecer aos nossos parceiros aqui da SECT, agradecer a esse espaço da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que com certeza os outros episódios do podcast estão muito interessantes, mas eu já tenho o meu preferido. E agradecer também vocês que estão em casa e que também dedicaram esse tempo para conhecer mais como está se estruturando o ecossistema de inovação de São Luís. Legal, então só um recado final, agradecer demais pelo convite, por estar aqui podendo compartilhar um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo, uma iniciativa que, assim, como a Juliana trouxe, eu sou bem suspeito por falar, porque realmente brilha os olhos, eu amo isso que a gente está desenvolvendo. Só reforçando então o convite, quem tiver interesse em saber mais, se aproximar mais, entre em contato. A gente não tem assim ainda um site, uma rede social, então entre em contato com alguns parceiros que já fazem parte da governança. Agência Marandu, SECT, Sebrae, Comunidade São Luíses. Não vou citar todos, né, até para não correr o risco de esquecer alguém importante, mas entre em contato com essas organizações, quem quiser se envolver mais com essa iniciativa, e se envolvam, não seja com essa, com alguma outra iniciativa do ecossistema de inovação. É muito importante que vocês se envolvam. Isso tem benefício tanto para vocês quanto para o ecossistema. Então, qualquer dúvida, a gente está por aqui para apoiar também nessa aproximação. Então, conto com vocês, então, nos próximos momentos, para a gente envolver cada vez mais pessoas nessa iniciativa tão importante para o município. Muito obrigada. E a gente vai finalizar agora o nosso episódio, né, do podcast. Nosso Papo Tech hoje finaliza e foi muito legal. Conversamos sobre ecossistema de inovação e muito obrigada a todos. Até mais. Obrigado.